aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar a Monique, aprovada em muitos concursos. Ó, eu anotei aqui para eu falar direitinho. TRT São Paulo, TRF4, TJ Paraná, TRE Paraná e TCU. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a jornada dela até conseguir todas essas aprovações para inspirar e motivar vocês e quem sabe também passar várias dicas interessantes. Ei, Monique, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Oi, Laura, tudo bem? Nossa, para mim é um super prazer estar aqui para contar um pouco da minha história, para poder motivar as pessoas, e ainda mais ao lado de uma pessoa tão generosa e tão gente boa como você. Fofa, muito obrigada pelo carinho. Então vamos lá, Monique, para o pessoal começar a te conhecer melhor, antes de tudo, conta um pouquinho para a gente, assim, qual a sua formação e quando você começou a estudar para concursos e por quê? A minha formação, eu sou formada em licenciatura em matemática, eu me formei em meados de 2016. O meu primeiro concurso público que eu realmente fiz na vida, assim, para valer, foi o concurso para sargento da aeronáutica. Isso foi lá em 2008, eu tinha ali 18 anos, e aí depois de alguns meses de preparação eu passei, né, fiz um curso de formação durante 2 anos, numa cidade aí do interior de São Paulo, e fiquei durante mais ou menos 10 a 11 anos na Força Aérea como sargento de carreira, especialista em meteorologia. Depois de um tempo, né, depois de algumas situações que envolveram a carreira e tal, eu já não estava me adaptando tanto à rotina que eu tinha lá, eu resolvi mudar de ares, né? E aí, vendo alguns vídeos no YouTube, né, vendo algumas experiências de outras pessoas próximas a mim que já estavam fazendo concursos públicos, eu resolvi começar a fazer concursos também. E para isso eu tinha que estudar muito. Então, em 2017 foi quando eu comecei a minha preparação, o meu primeiro concurso público que eu comecei a me preparar de fato foi o do TRE Paraná. Olha, aí eu já tomei um spoiler, né? Então você já passou no seu primeiro concurso, assim, que você começou a fazer nessa vida de concurseira. Olha só. Conta pra gente, quanto tempo levou até essa primeira aprovação? E como foi isso? Você já fazer a sua primeira prova e passar, assim, de cara? Nesse primeiro concurso para o TRE Paraná, como eu disse, foi o meu primeiro contato com a área de direito, né? Porque assim, eu nunca tive nem ninguém da minha família que tenha sido formado em direito, que tenha sido servidor público. Então foi uma ideia assim total da minha cabeça, é claro, com o incentivo do meu marido, da minha mãe, né, da minha família. Mas assim, esse primeiro concurso eu comecei a estudar em janeiro de 2017, quando saíram as primeiras informações ali sobre ele, porque eu procurava fazer algum concurso que eu pudesse ficar no estado onde eu morava, que era no Paraná, porque eu gostava muito de lá. Então, para mim, não fazia sentido eu estudar para um concurso que fosse, sei lá, no Amazonas, porque eu não teria essa flexibilidade de ir para lá e meu marido me acompanhar. Então, o primeiro concurso que eu vi, que estavam saindo algumas notícias que iam formar comissão organizadora de concurso e tal, era do TRE Paraná e, na época, também do TJ Paraná. Só que esse do TJ Paraná, ele, assim, ele não tinha uma data prevista certa para a prova objetiva, e depois, mais para frente, constatou-se que, assim, que ele não ia ocorrer, ficou adiando, chegou vários problemas orçamentários e não conseguiu acontecer aquela prova do TJ Paraná. Sorte a minha que eu resolvi optar pelo TRE Paraná. Então, eu estudei ali mais ou menos até o início de setembro, se eu não me engano, a prova foi dia 3 de setembro daquele ano. Foram aproximadamente 8 meses, 7 a 8 meses de preparação focados. E foi aquele estudo assim, fazia por ciclos, né? Eu tentei pegar o melhor de cada pouquinho, assim, de cada vídeo que eu via sobre a preparação para aplicar naquilo que eu estava fazendo. Porque eu sabia que o estudo, por exemplo, que eu tinha na faculdade, que era muito próximo, assim, à prova, quando eu tinha uma prova na faculdade, é totalmente diferente do estudo para concurso. Na faculdade você estuda para passar naquela prova e tchau, assim, é muito difícil depois você ficar relembrando para as próximas provas, né? São assuntos diferentes na maioria das vezes. E no concurso eu tinha que massificar aquele conteúdo na minha cabeça. Então, eu comecei a fazer algumas coisas certas desde o início. Uma coisa meio que errada que eu fiz lá desde o início, mas eu acho que de certa forma me ajudou a ter uma compreensão maior do direito, principalmente, foi fazer resumos. Então, assim, eu escrevi os resumos, né? Naquela época eu não tinha tablet, nem nada, então eu pegava lá aquelas 100 folhas ali de A4 e escrevendo, a mão já cansava. Mas, assim, foi uma coisa que eu achei, assim, pode ter sido um erro? Pode, mas foi bom para que eu pudesse massificar aquilo que eu estava aprendendo no momento, né? Então, eu fui fazer Eu a achei prova. muito legal. Desculpa, me interrompi, deu um Na, delayzinho.
Mas eu achei muito legal isso que você falou de assim, de desde o início você já ter percebido que o estudo para concurso seria diferente da abordagem assim de um estudo para faculdade. E isso eu tenho certeza de que te economizou muitos meses de preparação, assim. Porque muita gente cai de paraquedas no mundo dos concursos, como aconteceu comigo também, né? E não tem essa maldade, né, de ver que, poxa, para esse desafio eu vou ter que me organizar de uma outra forma, porque se eu ficar esse estudo de véspera ali que eu esqueço no outro dia, não vai adiantar, porque na prova eu vou ter que lembrar tudo, né? Então você correu atrás de aprender sobre o aprender antes de já sair estudando loucamente, né? Não, muito legal. E, gente, a pessoa passou em foi o quê? 8 meses, mais ou menos, então, né? Caramba. Desculpa, continua. Você Nada, falou nada. falando que você estava, então, no estudo focado nesses 8 meses, né? Como que era mais ou menos sua rotina, assim, nesse período? Então, na Força Aérea eu trabalhava por escala de serviço. Então, era mais ou menos assim. Eu tinha que trabalhar de manhã alguns dias, à tarde outros e à noite em outros. Não que fosse seguidamente assim, mas a minha escala mensal era dividida dessa forma. Aí, quando eu trabalhava pela manhã, que meu trabalho ia mais ou menos das 6 horas da manhã até umas 14 horas, né? Até eu chegar em casa, tomar banho, né? Às vezes almoçar, porque eu não tinha almoçado antes. Eu só começava a estudar umas 15 horas. Aí eu estudando das 15 mais ou menos até umas 19, jantava. E aí, quando eu tinha pique, eu conseguia estudar mais um pouquinho ainda antes de dormir, porque eu sempre percebi que eu não sou uma pessoa muito noturna, assim, para estudar. Minha energia vai lá embaixo, então eu prefiro fazer logo tudo de manhã, entendeu? Se eu for precisar acordar 4 horas da manhã, eu acordo para não ter que fazer nada muito complexo à noite. Então, essa era a minha rotina quando eu trabalhava pela manhã. Quando eu trabalhava à tarde, que eu pegava ali mais ou menos a partir de umas 13 horas até umas 21 horas, né? E aí mais alguns, né? Mais uma meia hora, 1 hora para me arrumar, né? Para pegar transporte, essas coisas. Então eu estudava ali mais ou menos a partir de umas 5, 5 e meia, até umas 11, 11 e meia no máximo, que era a hora que eu já ia tomar banho, comer e partir para o trabalho, né? E aí, que nem eu tinha falado, né? Como eu comecei a perceber que minha produtividade pela manhã, quando eu estudava pela manhã, era muito melhor do que quando eu estudava à tarde, porque à tarde dá aquele sono, né? Depois do almoço, aí você fica assim, daquele jeito, não vai pegando, o conteúdo já não vai, né, absorvendo tanto quanto eu estudava de manhã. Então, eu comecei a manipular um pouco a minha escala dentro do que era possível, né? Porque eu não podia fazer isso 100% das vezes, mas dentro do que era possível, eu tentava manipular a minha escala para eu trabalhar mais à tarde, porque aí eu conseguia estudar bastante pela manhã, na maioria dos dias, e também quando eu trabalhava à noite, né, eu trabalhava a noite inteira, eu ia trabalhar por volta das 21 horas e só saía de lá umas 7 horas da manhã. Então, no dia anterior a esse serviço de pernoite, eu estudava de manhã, do mesmo jeito que quando eu trabalhava à tarde, aí à tarde, nesse mesmo dia, eu descansava um pouco para me manter acordada à noite no serviço, né? E aí no outro dia era um dia meio que perdido para mim, pra falar bem a verdade, porque assim, quando você não dorme, é terrível. E conforme o tempo vai passando, você vai ficando um pouco mais velho, cansado, então já não é mesmo o mesmo pique de quando você é bem novo, né? Então, eu fazia dessa forma. E aí, então, deixa eu calcular. Então, de manhã, quando você conseguia estudar de manhã, você fazia, então, cerca de 5 horas líquidas, mais ou menos, era isso? Dava isso. E, tipo, de tarde, você tentava manter essa carga horária? Você tinha alguma meta? Ou você ia, tipo, tanto que der, eu vou? Como é que funcionava? Eu tentava fazer o máximo possível de horas líquidas, né? Porque não é a mesma coisa que contado, né? De 5 e meia às 11 e meia. Não são 6 horas, né? Eu vou dar umas paradinhas e tal. Então, eu tentava fazer umas 5 horas líquidas pela manhã. À tarde, eu tentava chegar às 5 horas, mas, assim, para mim era muito difícil, assim. Eu não conseguia ter a mesma produtividade da manhã, sabe? O grau de compreensão já ficava mais baixo. Então, assim, eu tentava o máximo que dava. Mas eu jogava todos os meus horários de estudo quando pudesse pela manhã. E para mim, a questão do final de semana, quando eu trabalhava na escala, era complicado, porque assim, eu não tinha final de semana, sabe? Era um sábado, domingo para mim, ou feriados, era como qualquer outro dia, né? Não é que nem o pessoal que pode sair, curtir, tá? Muitas vezes era sábado à noite, eu estava trabalhando. Então, era sempre essa mesma rotina de estudos que eu tinha. Claro que, assim, por exemplo, eu estava lá no trabalho, e aí eu chegava em casa, eu via que eu ainda estava mais desperta. Eu chegava no trabalho, por exemplo, 9 horas, 10 horas da noite, eu via que estava mais desperta, que dava para pegar alguma coisa. Eu pegava lá um aplicativo de questões e ficava fazendo questão.
entendeu? Fazia alguma coisa que fosse mais leve para minha cabeça, que não me demandasse tanto, porque às vezes eu pegava uma matéria mais complexa, assim, e aí eu começava a questão e aquilo me desanimava, sabe? Então eu preferia fazer alguma coisa mais leve quando eu estivesse cansada do que me arriscar a ficar frustrada depois de algum resultado ruim ali nas questões que eu fazia, ou nos resumos que eu tentava lembrar e tal. Eu achei muito legal isso que você falou também. Uma coisa que eu tenho percebido ao conversar com os aprovados e que eu reparei que foi algo que eu fazia também na minha própria preparação, é que assim, o aprovado, ele com o tempo, né, uma construção, mas ele se conhece. Então, ele sabe o dia que ele tá mais cansado, o dia que ele tá menos cansado, e ele sabe o dia que é preguiça. Então, assim, a gente consegue diferenciar bem. E no dia que a gente tá menos cansado, mas às vezes a gente não quer abrir mão ainda disso, dar um pouquinho, tipo assim, eu tô cansado, mas assim, ainda dá, ainda não tô exausto, então, tipo assim, hoje eu tô meio sem saco, alguma coisa assim, mas não quer abrir mão do estudo do dia, aí procura algum método mais leve, né, igual você falou, de questões. Eu, às vezes, quando eu chegava num dia que eu tava muito cansada, às vezes, ou do trabalho, ou da faculdade, a época que eu cheguei a conciliar, aí eu também fazia isso, aí eu pegava, às vezes, uma videoaula, tipo, de algum assunto que eu já tinha estudado para dar uma revisada e tal, ou mesmo, igual você falou, questões de alguma matéria que você já está indo melhor, então que é algo que você precisa revisar, mas também não é algo que vai te sugar tanto, ou que vai te deixar para baixo, enfim. Então, eu acho que isso é algo que o concurseiro ele tem que prestar atenção, né, nele mesmo, assim, não precisa não precisa todo dia de estudo ser perfeito, o método perfeito, né, eu tenho que avançar toda vez, ou eu tenho que, né, estudar focadão toda vez, não, tem dia que vai ser mais ou menos ali, mas que você vai complementando, né, e no final faz muita diferença ali para sua preparação, né, o que você faz nos dias ruins, que no final faz a diferença, né. Com certeza. E eu acho que também tem aquela questão da constância. Tem muita gente que acha que a constância é você estudar todos os dias, assim, sem falta, 5 horas, e se você não conseguir num dia fazer as 5 horas que você tem que fazer, você já falhou, e aí tudo desmorona, você já se desmotiva. E, na verdade, a constância, eu entendo que, assim, mesmo que você não tenha disposição, você não tenha tempo de fazer alguma coisa para estudo naquele dia, você faça um pouquinho, ou que pelo menos se naquele dia não deu para fazer nada, por algum motivo, sei lá, alguma coisa, algum motivo médico acontecendo na sua família, com você não conseguiu fazer nada, no outro dia você tem que continuar, independente, assim, da onde você parou, sabe? Porque aí você vai se tendo sempre motivado a continuar mesmo, independente dos percalços ali que aconteçam na sua vida, né? Porque a vida do concurseiro não é para que você virou concurseiro, que a sua vida vai ser 100% perfeita, né? A vida das outras pessoas, né, o seu trabalho, tudo vai continuar como antes e você vai ter que ir driblando esses obstáculos para chegar ali no final, no objetivo. Exatamente. Não, com certeza. A constância é você fazer o que der naquele dia. Se não der, se deu pouco, ou se deu 10 minutos, 20 minutos, enfim. Ou se não deu nada, não, hoje o bicho pegou aqui em casa, não parei um segundo e tal, tudo bem. Assim, é o seu 100% daquele dia, né? Perfeito. E aí, tá, então continua. Eu quero saber dos outros concursos, assim, quando que eles chegaram também? Então, aí, como eu disse, eu tinha feito a prova, eu fiz a prova do TRE em setembro, né, de 2017, só que um erro que realmente tive nessa preparação do TRE, que graças a Deus eu percebi, depois eu pude consertar, foi que eu não fiz uma preparação específica para a redação da banca FCC. A última vez que eu tinha feito o Enem, eu tinha conseguido, acho que mais de 960 pontos, assim, e geralmente eu ia muito bem na redação, sabe? Então, eu meio que deixei de lado a preparação para a redação da FCC. E aí, a FCC acabou comigo. Entendeu? Ela me deu, eu fui muito bem na objetiva, se eu não me engano, eu acertei 53 de 60, né? Mas se eu fosse só objetiva, eu teria ficado, acho que em 98, assim, com grande chance de ser chamada. Só que na redação eu tirei 7,25. Então, me jogaram lá para baixo. Aí eu fui para 171, assim. Ainda tenho chance de ser chamada? Ainda tenho, porque está em validade ainda, né? Depois da pandemia, tudo que aconteceu, ainda está em validade, ainda tenho chance de ser chamada. Mas, assim, eu já poderia ter sido antes, né? E esse erro que eu cometi, que não foi ter me preparado especificamente para a redação da FCC, assim, abriu os olhos que eu não deveria menosprezar nenhum ponto daquele edital, sabe? Então, no edital seguinte, que foi do TRT São Paulo, era a mesma banca e também tinha uma redação, e aí eu resolvi contratar um curso específico de uma professora para a redação da FCC, e aí fazia redações aí a cada
Eu fazia pelo menos uma redação por semana, né, mais próximo da prova, para que tivesse bem quente ali os temas, a forma que eu tinha que fazer, né, a estrutura da redação. E aí, naquele concurso que eu fiz para o TRT, por que eu fiz esse concurso para o TRT São Paulo, né? Nossa, mas você fez TRE, daqui a pouco você mudou para TRT, o que aconteceu nessa trajetória aí, né? Naquele ano de 2017, o TSE ele emitiu uma resolução, se eu não me engano, que restringiu, assim, suspendeu, na verdade, qualquer tipo de nomeação na Justiça Eleitoral. Então, assim, não tinha vacância, aposentadoria, falecimento, nada. Ninguém poderia ser provido naquelas vagas. Então, eu tinha que mudar, eu tive que me adaptar. Eu já tinha ido muito bem na parte eleitoral, mas eu tinha que me adaptar para conseguir outras oportunidades, né? E aí, o que estava mais quente em 2018 era a da área trabalhista. E eu comecei a estudar para o TRT São Paulo e para o Campinas, né? Eu mudei toda a parte eleitoral para trabalho, processo de trabalho. Algumas outras matérias, assim, por exemplo, teve raciocínio lógico em TRT São Paulo, se eu não me engano, no TRE não teve, era informática. Então, pequenas modificações que eu tive que fazer, mas a modificação maior foi para a área de trabalho que eu tive que estudar. E aí eu fui mais ou menos do início de 2018 até julho de 2018 também, que foi a prova do TRT São Paulo. E aí eu consegui uma excelente colocação, né, que foi na 22ª colocação para técnico judiciário, da ampla concorrência. Mas eu consegui, assim, eu também fui muito bem na objetiva, mas o que me levantou foi a nota da redação. Eu consegui 200 posições, porque eu tirei 9 na redação. Gente, uma coisa muito legal, duas coisas que eu peguei dessa sua fala de agora, que são características que eu tenho certeza que te ajudaram também. A primeira foi isso, de você aprender com o seu erro, né? Muitas vezes a pessoa é reprovada e ela, tipo, rasga e joga a prova fora, né? Não quer nem saber, nem foi o seu caso, né, de reprovação, mas assim, a pessoa às vezes nem quer saber o que aconteceu, só quer, vou continuar do jeito que tá, enfim. Mas o aprovado, normalmente quem chega lá, é aquele que aprende com cada um dos seus erros, seja em casa, seja numa prova, seja algo que tenha prejudicado a colocação, enfim. Então foi muito legal isso, você ter mapeado um erro, mas não só isso, tipo, você viu que o erro estava ali, mas você correu atrás de corrigir, né? Isso faz toda a diferença. Então, às vezes, o concurseiro está agarrado ali com uma disciplina XYZ e tal, não adianta ele continuar batendo a cabeça do mesmo jeito. Às vezes ele vai ter que adaptar alguma coisa no método ou no material que ele está usando, enfim, tem que correr, né, atrás de ver o que está acontecendo, né? Para corrigir. E a segunda coisa que eu observei que eu achei muito legal foi essa sua flexibilidade de não ser cabeça dura, de ficar, como fala, insistindo em algo que não está no seu controle. Então, eu gosto de falar, anunciou o TRE que não vai nomear mais. Eu tenho certeza que tem gente que estava estudando para o TRE nessa época e continua estudando apenas para o TRE, esperando a vez que eles iam liberar de novo a nomeação. E às vezes a pessoa estava esperando até hoje, né? Agora que vai começar a voltar. Então, isso de você perceber, olha, isso aqui não depende de mim, então tem chance de não ter prova, não ter nomeação, enfim, vou abrir meu leque e procurar outras oportunidades. Então, isso é bem bacana também. Às vezes, aquele concurso que você está querendo, o órgão não está querendo fazer, então não adianta só você querer, né? Então, talvez seja a hora de você abrir os olhos e ver as outras oportunidades que podem te ajudar, pelo menos no curto, médio prazo, para você conseguir uma outra aprovação. Então, continue. Tá? Aí você passou no TRT, e aí? Isso. Então, até comentando isso sobre isso que você falou, eu acho que depois dessa situação que eu tive que mudar de área, meio que mudou meu pensamento, assim, sobre alguns intempéries que acontecem nesse mundo de concursos, né? Por exemplo, às vezes acontece, um órgão, ele está aproveitando de um outro, está aproveitando a lista de um outro órgão, então ele não vai fazer concurso. Então, tipo assim, eu não vou ficar me lamentando, entendeu? Eu posso ficar assim, um minutinho, nossa, mas poderia, né, fazer outro concurso e tal, eu estou me preparando para ele. Eu acho que é perda de tempo. Coisas que eu não posso controlar, por que eu vou quebrar a cabeça, ficar me lamentando por coisas que eu não posso controlar, sabe? Então, isso acho que é uma coisa muito importante que o concurseiro ele tem que ter para poder se manter firme nessa jornada, porque se você ficar se abalando toda vez que acontece a menor das coisas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho que abalou muita gente, a tal da reforma administrativa. O tanto que foi falado dessa reforma, que abalou tanta gente, e aí acabou que tem gente que parou porque falou que não ia mais valer a pena e tal. Até hoje não aconteceu nada e nem tem vista de que vai acontecer, sabe? Então, se eu fosse me preocupar com todas as pequenas coisas ou grandes coisas que acontecem relacionadas aos mundos dos concursos e não me adaptar, eu não ia conseguir ter as aprovações que eu tive até hoje, sabe? Essa mudança foi muito importante para eu poder
ter enxergar uma nova perspectiva nessa minha preparação. Então tá, aí eu passei nesse concurso do TRT São Paulo, né, eu esperava que eu fosse convocada logo depois, né, porque eu passei dentro das vagas, se não me engano eram umas 100 vagas, mas também teve uma restrição, orçamentária, e eles ficaram muito, muito tempo sem chamar ninguém, né. E eu tinha feito TRT Campinas, mas é engraçado, porque eu fiz o TRT São Paulo num domingo, aí no domingo seguinte teve TRT Campinas, e assim, quando eu fiz a prova e entreguei, eu já sabia que eu não tinha ido bem, sabe? E mesmo a banca, assim, é muito estranho, era o mesmo cargo, mesma banca, a mesma área, mas eu sabia que eu não tinha ido bem. O santo não bateu com a prova, né? Não. Mas, enfim, eu já tinha ido bem no TRT São Paulo, sabia que eu teria que mudar de novo, então, tudo bem. TRT Campinas foi uma reprovação para aprender que nem tudo acontece como a gente quer, né? E aí, eu ia começar a estudar para o TRT do Paraná, mas como já tinha essa restrição orçamentária também para a área trabalhista, e já tinha algumas movimentações sobre o TRF4 da 4ª região, né, que era da região sul, onde eu morava, eu comecei a estudar para o TRF4 em 2019, para a área de técnico judiciário também. Só que o TRF4 era o seguinte, não tem eleitoral, não tem trabalho, não tem processo de trabalho. Aí eu tive que incluir AFO, tive que incluir processo civil, processo penal, previdenciário, tributário. Então, assim, e aí no edital tem aquele noções, né? Mas não tem noções. Não, eu acho assim, que ela falando assim, parece que a pessoa está justificando assim, porque ela não passou no concurso, entendeu? Então, não deu para eu passar, porque eu tive que incluir umas disciplinas assim que eu nunca tinha visto, né? Assim, não deu tempo. Na verdade não, ela passou também, né? Sem problemas. E aí, como é que foi essa preparação? Então, aí essa preparação eu já estava assim, eu já tinha uma bagagem bem legal, né? E assim, eu tô falando, mas eu incluí não sei quantas mil matérias. Mas eu já tive uma bagagem muito boa em constitucional e administrativo, por exemplo. E assim, eu tenho uma certa facilidade, apesar de ser formada em matemática, eu tenho uma certa facilidade em português e interpretação, né? E FCC tem muito de interpretação. E a TRF4 também seria FCC, né? Então, eu tive essa certa vantagem de ser a mesma banca nesses 3 tribunais que eu passei. E aí, tá, eu fui começar a estudar para essa prova do TRF4, e aí eu já tinha mais tempo para fazer revisões, né? E aí que entram os mapas, né? Eu comecei já a fazer revisões com os mapas, eu aproveitava muitos resumos que tinha no final do PDF, né, da empresa que você fazia lá os mapas, eu juntava os dois e ia fazer a minha revisão ali por cima delas. Como é que eu fazia a minha revisão? Eu pegava, né, o material, assim que eu já tinha terminado de estudar a aula, quando eu ia fazer as questões, se eu achava que alguma coisa não tinha ali no resumo da aula, por exemplo, eu anotava, e aí quando eu achava no mapa, eu colocava lá uma marcação bem grande, assim, para, olha, isso aqui caiu na questão tal, entendeu? Tipo, FCC 2017, entendeu? Algo assim para que pudesse destacar que aquilo ali tinha sido foco da banca. E eu sou uma pessoa muito visual, então, assim, eu não sou muito de decorar pela audição, apesar de ouvir bastante audioaulas, eu sou muito visual, então eu tinha que, por exemplo, eu pegava seus mapas, aí eu pegava aqueles marcadores de cores diferentes, e aí marcando, e aí, dependendo por exemplo, eu ia fazer um simulado, eu lembrava visualmente na minha cabeça como é que estava escrito lá. E eu acho que também isso foi uma coisa que eu fui descobrindo depois desses anos de estudo, né? Assim, eu era muito visual, eu não tinha tanta essa percepção auditiva para a memória. Então, mas tem pessoas que é totalmente ao contrário, não tem tanta essa percepção visual. Então, tem que fazer sua adaptação. Então, eu fui fazendo esse estudo mais dinâmico, assim, com vários materiais e tal, fui implementando essas matérias. A minha sorte é que eu gostei do tributário, tá? Eu gostei de tributário. Não gostei muito de previdenciário, não, mas fui levando, assim, sabe? Eu usei muita lei seca para marcar aqueles artigos, assim. Você vê que um artigo ele tem uma lista enorme, então, para mim, fica na cara que a banca pode cobrar aquilo. Você está entendendo? Vai querer cobrar, Para mim é muito óbvio, assim, processo civil, o processo ele é com resolução de mérito, aí tem lá as hipóteses, sem resolução de mérito. Para mim é óbvio que a banca vai querer misturar, entendeu?
Com certeza, exatamente. Isso é legal você falar também, Monique, que isso é uma maldade que a gente vai desenvolvendo, né? Você começa a ver o material, às vezes uma matéria que você ainda não estudou, então você ainda não fez nenhuma questão daquele assunto, mas só de olhar o tipo do conteúdo, você já consegue julgar mais ou menos ali que, tipo, a banca é a cara de que vai cobrar isso aqui, né? E aí você põe uma atenção maior, e aí depois, conforme você vai resolvendo as questões, isso se valida muitas vezes. Ou você corrige, não, isso eu achei que ia cair, mas não tem aparecido muito, não. Mas essa percepção vai aumentando, né, com o tempo. É muito legal. Eu também fiquei assim. Mas a gente já não analisa aquela lei, aquele assunto ali de forma normal, né? Já tem que ver com os olhos do examinador. Exatamente. Mas, então, aí eu continuei fazendo o curso específico para redação da FCC, estudei a minha rotina, esse tempo todo, né, que eu estou falando, que eu estudei para tribunais, para o TRE, para o TRT, para o TRF4, eu ainda estava na aeronáutica, porque o TRT não tinha me convocado ainda, então eu ainda tinha aquela escala de serviço lá de manhã, tarde e noite, e eu obedecia aquela rotina que eu contei antes para você. Então, assim, eu foquei, acho que foram 6, 7 meses, acho que foram mais ou menos isso, 6, 7 meses também. A minha média de estudos foi mais ou menos essa. É claro que no terceiro eu já tinha a bagagem dos demais, né? Então eu só tinha que reforçar algumas coisas. Mas eu estudei mais ou menos esse tempo aí, e quando foi ali, acho que em outubro, setembro, se eu não me engano, eu fiz a prova, e eu fiquei A gente está na... enrolando, calma, porque eu me perdi. A gente está em 2018. A prova do TRF4 foi 2019. 19 já. Então, setembro, outubro de 2019. Tá. Isso. Foi mais ou menos uma aprovação por ano, mais ou menos isso. Gente, a pessoa eu tenho a média de uma aprovação por ano aqui. Tipo assim, de boa. Mas aí de vez em quando a gente faz umas provinhas aí a mais para ter umas reprovações, né? Aquelas quedas no gráfico. Porque Gente do assim, céu. Então tá. eu tô Então, falando final de 2019. isso. Na aprovação do TRF4, antes dele eu tinha feito MPU. Eu não cheguei a falar do MPU, mas eu fiz o MPU em 2018, se eu não me engano. Mas também é engraçado porque às vezes eu sinto que aquela prova não é para mim. Eu já estava estudando, mas assim, eu acho que não vai dar. Eu estudava porque assim, eu tinha que estudar, era uma oportunidade muito boa, mas eu sentia que eu não ia bem. E aí quando eu fiz a prova, era CESP, era certo e errado, e aí eu realmente não fui bem, não constei nem na lista de reserva lá, cadastro reserva. Então, para vocês verem, não foi só de aprovações não, tá, gente? Eu tive reprovações aí no meio, entendeu? Mas o segredo foi não desanimar, né? Enfim. E aí, voltando para o TRF4, eu, na objetiva somente, né? Eu fiquei acho que na 16ª colocação, só que aí com a nota da redação, que aí finalmente eu consegui tirar o 10, eu subi para a 2ª colocação. Não, nesse momento a FCC já estava com medo de você, já, né? Já não era nem o contrário. Você falou assim, essa menina vai fazer minha prova aqui, já vi tudo. Tinha que detonar a FCC, não era possível, porque eu tinha ficado muito frustrada com o meu primeiro resultado lá no TRE, né? E assim, Cara, você fechou a redação, tipo assim, 10 mesmo? 10 de 10. Existe isso? 10 de 10. Vale 10? Exatamente. Meu Deus. E sabe o que é legal, Monique? É que ninguém vai poder olhar para você e falar assim, não, mas é porque ela tem facilidades. Me dá raiva quando faz isso. Porque você joga no lixo todo o esforço da pessoa, né? Você, na verdade, você viu uma deficiência que você tinha, que era uma redação em formato, né, de concurso público, você correu atrás, você fez curso, você fez não sei quantas mil redações ali, praticou, foi melhorando a cada prova até você chegar lá e conseguir um 10. Gente do céu, a pessoa. Não, exatamente. Como que foi? Eu acho que o pessoal vai todo querer saber como que você chegou a esse 10 aí de redação. Tipo, você fez o curso específico da banca FCC, e aí como era a sua rotina de redação? Se você fazia uma, sei lá, cada 15 dias, uma por semana, como que funcionou? Olha, era mais ou menos o seguinte, esse curso que eu fiz, ele tinha uma teoria antes, porque a FCC ela é muito, assim, filosófica, né? E você tem que fugir do senso comum. Você não pode falar o que todo mundo pensa, porque senão o avaliador vai dar a nota da maioria para você, entendeu? Você tem que se destacar. Então, assim, o interessante da FCC é que nesse curso o que eu aprendi foi o seguinte, a estruturar muito bem a minha redação, para que assim que o corretor ele olhasse para a minha redação na introdução, já chamasse a atenção dele
para que aquela redação fosse uma novidade dentro de toda aquela pilha de redações que ele tinha para corrigir. Então, assim, outra coisa que eu tive que aprender é a fazer argumentos de autoridade, decorar mesmo alguns argumentos de autoridade, de alguns pensadores, alguns filósofos, alguns dados estatísticos. E, assim, você não precisa ser precisa. 54,7% das pessoas estavam desempregadas em 2020. Não precisa disso. Mais de 50% já é um fato que muita gente não coloca, sabe? E que faz você se destacar. E você tem que enxergar todo o viés diferente daquele que é, como eu disse, que é o senso comum das pessoas sobre aquele assunto, sabe? A FCC se preocupa muito com aquilo, com o que ocorre na atualidade, sobre as relações humanas, sobre a tecnologia, a influência da tecnologia no ser humano, esse tipo de coisa que acontece a todo momento, mas você não para muito para refletir sobre aquilo, sabe? E quando você para refletir, é aquilo que passa no jornal, aquilo que aparece na rede social, que todo mundo vê, entendeu? Isso tem que ir além daquilo. Mas, assim, eu fui desenvolvendo, né? Eu fui meio que decorando e entendendo também toda essa forma diferente de pensar. Eu fazia redação, no mínimo, assim, uma vez na semana. Eu fiz, acho que para cada prova, eu devo ter feito umas 10 redações, tá? E eu fazia sempre próximo da prova, para aqueles temas que a professora estava me passando, para eles ficarem quentes, assim, para ficarem bem vivos na minha mente. Foi o da Júnia Andrade. Júnia Andrade? Material bom a gente tem que fazer propaganda mesmo. Júnia Andrade. Aí, gente, quem quiser, nominando a FCC e com ela. Excelente, recomendo para todas as pessoas que vêm falar comigo. Gente, que legal, não conheço ela, inclusive. Muito legal saber do trabalho dela. Então, você fazia um por semana, mas chegando perto da prova, né? Eu também fiz isso. Também foi assim. Eu não cheguei a fazer 10. Eu esperei chegar mais perto ainda. Eu também fiz 10, né? Tudo bem. Mas foi mais ou menos isso. Eu fiz umas 10 redações bem próximas da prova, para que, como eu falei, para que se mantivessem vivos na minha mente aqueles temas. Quando chegou na semana da prova, eu tentei, assim, ela tem um material que aí você pode ir anotando aquelas frases que você pode você vai usar como argumento de autoridade. Por exemplo, como dizia Zygmunt Bauman sobre a sociedade líquida, aí você pode ir anotando aquelas coisas no papel, para que você vá sempre, tem um momentinho ali do dia, você vai, Zygmunt Bauman falou sobre tal coisa, sociedade líquida, entendeu? Para você ir decorando. Né? E no dia da prova, eu levei um papel assim escrito com umas 10 frases para usar como argumento de autoridade, entendeu? E aí, antes de eu ter que guardar tudo, eu dei uma olhada lá, tentei decorar o máximo possível, né, na minha mente, assim, e assim que abri a prova, eu já fui direto à redação. Aí, quando eu cheguei na redação, eu dei uma olhada no tema e fui, tipo, pescando tudo no meu cérebro. Olha, essa frase tal, frase tal, frase tal. Fui colocando assim do ladinho, para quando eu fosse estruturar, fazer o esqueleto da minha redação, eu saber exatamente que frases que eu iria colocar, sabe? Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Você conseguiu encaixar essas frases, assim, na prova? Sim, eu tentava colocar, por exemplo, na introdução, eu sempre tentava colocar algum argumento de autoridade já na introdução, para já ficar diferente dos demais, né? E acho que geralmente eu fazia uma introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E aí, nos 3 de desenvolvimento, eu colocava argumentos de autoridade também, só na conclusão, que geralmente eu não colocava, mas conclusão geralmente não precisa tanto, assim, sabe? É só você resumir mais ou menos o que você falou. Então, mais na introdução para chamar atenção e no desenvolvimento para segurar o corretor, o avaliador ali, ele te dá uma boa nota, né? Gente, que legal. E aí, essas redações que você fazia em casa, você mandava para corrigir ou você mesma corrigia? Como que funcionou? Não, eu sempre mandava para corrigir. Eu mandava para ela corrigir, sempre ela corrigia bem rápido, e era bem rigorosa, sabe? Porque não adianta você mandar uma redação, tirou 9, aí você vai ver, você vai fazer a prova na FCC e aí te dá uma nota super baixa, né? Tem que ser sempre super rigorosa. E aí você tentava, então, corrigir, tipo, na próxima redação, implementar aquilo que você aprendeu na redação anterior. Exatamente. E até assim, no início, eu não tirava notas, eu não vou lembrar agora exatamente de que notas que eu tirei nas primeiras, mas não era assim, já tirei menos de 7, tirava 7 pouquinho, aí foi aumentando aos pouquinhos, até que chegou, eu nunca tirei 10 no curso dela,
chegava assim, 9 e pouco, 9 alguma coisa, mais 10 nunca tirei. Tirei na prova, que foi melhor ainda, né? Melhor, eu prefiro também, né? Não tirar em casa, tirar na prova. Mas, enfim, foi mais ou menos isso que eu fiz com a redação. Mas, assim, eu não entendo que seja um grande mistério de como é que se faz. Realmente exige muita dedicação e exige que você acerte no curso específico para aquela banca, que o professor realmente seja bom e saiba te orientar, sabe? Porque os professores, eles olham, assim, todas as redações das últimas provas e eles sabem o que a banca está querendo. Eles sabem qual é o critério avaliativo que ele tem, que ela vai aplicar. A FCC naquela época, não sei se agora é assim, mas naquela época ela era muito... Ela tirava pontos, assim, se você errasse na gramática, tinha que, assim, se fossem muitos erros, tinha que ser um erro, assim, muito grotesco para ela tirar. Porque se você fizesse um conteúdo bem legal, diferente, assim, dos demais, ela meio que esquecia um pouco dos erros, sabe? E depois que eu olhei a minha redação, essa que eu tirei 10, eu até achei um errinho, assim, de ortografia que eu fiz, que não foi descontado, entendeu? Que ela desconsiderou, com certeza o avaliador viu, mas como ele viu toda a redação em si, falou, não, essa aqui merece tirar 10, porque foi diferentona. Que legal. Caramba, Monique. Ai, que legal. Tá, então tá. Aí, então, a pessoa quando tem muitas aprovações, a gente fica 3 horas na entrevista. Então, aí você fez, passou no TRF4. Aí saiu, então, o TJ Paraná? Então, o TJ Paraná, que estava lá, né, dormindo em berço esplêndido, estava lá, tava lá quietinho na dele, resolveu aparecer. Só que, assim, eu não tinha estudado mais para ele, né? O que eu sabia das matérias relacionadas a ele, eu tinha aprendido nos 3 concursos que eu tinha sido aprovada antes. Alguma coisa que eu tinha colocado a mais era só, acho que regimento interno, uma lei e a Constituição Estadual do Paraná. Que eu vou falar bem, na verdade, para vocês, assim, que eu vi bem pouquinho, assim, por cima, porque era muito em cima do TRF, e como eu não tinha muito interesse em ir para o TJ, eu sabia que eu tinha ido muito bem no TRF, eu não tinha mais tanto interesse, assim, né, em fazer essa prova, mas como eu já tinha pagado, né, eu estava tudo certo, era lá na minha cidade mesmo, então eu fui fazer. Mas essa prova do TJ, eu fiz, eu não lembro exatamente quanto é que eu tirei agora, mas foi uma nota, assim, muito boa, acho que foi tipo 90% da nota que eu tirei, quase 90%. Na redação eu também fui bem, não tão bem quanto as demais, mas eu consegui ali por volta de 90% também da nota, mas era CESP múltipla escolha. Eu ia perguntar se era FCC, se fosse FCC, tirava 10, então, né? Já estava treinadinha. Mas então, Não, mesmo na redação da Cibrasp, você conseguiu 90%, assim, mais ou menos. acho que foi pouco menos de 90%, eu não vou lembrar exatamente agora, mas foi mais ou menos Sim. isso também. E para esse muita concurso eu até... aprovação para lembrar. E aí, então, foi o TJ. Mas aí me conta, então, de onde veio a guinada na sua vida para você começar a estudar para o TCU, para auditor de controles técnicos? Então, aí tá, prosseguindo um pouquinho na ordem aí, né, cronológica, finalmente eu fui nomeada para o TRT São Paulo, foi em dezembro de 2019, no início de dezembro, e eu tinha que tomar posse dia 16 de dezembro, aí nesse meio tempo eu fui, saí da FAB, né, fiz todos os trâmites, e tomei posse no TRT São Paulo em 16 de dezembro, eu sei exatamente o dia, porque foi uma segunda-feira, dias antes do recesso judiciário. Aí tomei posse, fiz durante 4 dias um curso, assim, para você se apresentar pro tribunal, né? Como se fosse um curso de formação, mas com o pessoal já empossado, né? Durante 4 dias. Aí na mesma semana, na quinta-feira, eu já recebi minha lotação, só que aí saí para o recesso judiciário, porque o recesso judiciário começa dia 20 de dezembro, né? Então, eu saí para o recesso judiciário e só voltei dia 7 de janeiro, que é quando eu fui conhecer minha chefia. Só que nesse meio tempo, né, lá pelo dia 26, 27 de dezembro, depois do Natal, eu recebi uma ligação do TRF4. E como era exatamente do lugar que eu queria trabalhar, né, porque era na minha cidade, ficava mais ou menos ali uns 4, 5 quilômetros de casa, tipo assim, se eu tivesse recebido essa ligação antes de tomar posse no TRT São Paulo, eu não teria tomado posse. Mas é aquela história, né? Você tem que garantir ali alguma Antes coisa. uma mão do que 2 voando, né? A gente, esse negócio de nomeação é mais imprevisível do que o próprio concurso. Tipo assim, pode chamar em 1 mês? Pode, mas pode chamar em 3 anos e 11 meses? Pode também. Ai, aí. Exatamente. Então, fui eu lá para São Paulo, né?
e eu ia trabalhar na capital mesmo, e já estava assim, eu lembro que quando eu recebi a ligação do TRF4, eu tinha acabado de sair de uma loja de utilidades domésticas, porque eu ia levar algumas coisas para o apartamento em São Paulo, que eu ia alugar ainda. E aí, quando eu estava em casa, já era no final da tarde, eu estava falando com um corretor para alugar um flat lá em São Paulo, enquanto, né, eu não sabia quanto tempo depois eu ia ser chamado para o TRF4. E aí esse corretor, e foi muito engraçado essa história, porque acho que foi Deus mesmo, porque esse corretor falou assim, olha, hoje não vai dar para fazer essa assinatura de contrato aqui, porque eu dei um probleminha aqui, e aí vamos deixar para amanhã. E exatamente naquele dia, um pouco mais tarde, o pessoal do TRF4 me ligou, da RH, falando que eu ia ser nomeada, acho que 2 dias depois, né? E aí, tipo, foi uma alegria imensa, assim, que eu consegui e tal, ficar na minha cidade. Enfim, só sei que eu cheguei lá em janeiro, dia 7 de janeiro, no TRT São Paulo. O pessoal super gente boa, assim, a equipe maravilhosa que me colocaram na lotação que eu tive. Fui falar com a minha chefia e foi basicamente oi e tchau, né? Porque fiquei com dó, mas, assim, não tinha como. Mas foge ao nosso controle, né? Não dá para saber. Então, calma. Então, antes de você me contar do TCU, como está sendo ser servidora pública agora, atuando na área aí do direito, nessa coisa toda? Como é que tá? Ah, sim, eu estou trabalhando na área administrativa. Eu fui lotada bem próxima aqui de casa. Como eu tenho formação em matemática, então, assim, eu até poderia ser formada não, lotada numa vara federal, né? Como vários outros técnicos são. A sua formação a sua formação anterior dentro de um tribunal, ele não impede que você vá trabalhar numa vara, até porque você aprende muito lá dentro, né? Não é condição obrigatória, né? Então, estou trabalhando numa área administrativa, assim, excelente, equipe excelente, eu não tenho nada que reclamar. Assim, se pessoal, se estiverem vendo essa entrevista, não é por vocês. Mas, assim, eu amo demais, não tenho nada que reclamar. Esse janeiro agora de 2023, eu fiz 3 anos, então já sou estabilizada no TRF4. Na verdade, quando eu saí da Força Aérea, eu já era estabilizada na Força Aérea, né, depois de 10 anos. Então, consegui a estabilidade agora. Meu trabalho lá, eu começo meio-dia e saio às 19 horas, né? São 7 horas corridas, ou se você for fazer horário de almoço, aí, claro, você vai, sei lá, fica meia hora almoçando, aí você volta, tem que completar aquelas 7 horas corridas. Então tá. Aí, de onde surgiu a ideia de ir para o TCU? Porque, gente, não se assustem. Além de todos esses tribunais, ela resolveu que queria passar num dos mais difíceis do país, estudou 1.050 matérias para fazer o concurso para auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União. De onde veio essa ideia e como é que foi sua preparação, então, para esse concurso especificamente? O concurso do TCU, ele sempre era aquele concurso que, quando eu via algum anúncio sobre ele, eu olhava assim, me dava aquela vontade de fazer, mas quando eu vi o edital, eu falava, não, isso não é para mim, não. É coisa demais. Eu achava assim que não era capaz, sabe, de fazer, porque eu achava muito complicado. Então, o TCU, ele não foi a minha primeira opção depois do TRF, sabe? A minha primeira opção era o Senado. O Senado já tinha autorização, eu já estava indo muito bem, assim, eu estava estudando para o Senado, estava indo muito bem nos simulados, eu ficava entre os primeiros colocados. Só que, por causa da pandemia, foi suspenso, né? Eles adiaram e por tempo indeterminado. E aí, o edital do TCDF já estava lançado. E aí eu resolvi encarar de frente um edital de área de controle, né, que era mais complicado. Eu pensei, bem, a gente não sabe quando é que vai voltar a ter prova, então eu vou estudar aqui o máximo que der para essa área de controle, porque, assim, se eu fizer esse concurso para área de controle para auditor, eu encerro a minha vida como concurseira. Não tenho mais, assim, na minha cabeça, não tenho mais para onde subir, entendeu? Então, eu estudei para o TCDF, né, estudei mais ou menos 6 meses, mais ou menos 6 meses. A prova foi em fevereiro de 2021, foi uma das primeiras provas que foram aplicadas depois da pandemia. Eu não tive aprovação no TCDF, mas consegui os mínimos que eram necessários, né? Então, para mim, já foi uma coisa boa, porque foi a minha primeira prova de controle, teve toda a inserção de matérias novas, contabilidade geral, pública, auditoria, todas aquelas matérias complicadas da área de controle, além da dificuldade em si de toda a concorrência, que é bem mais qualificada, né? E aí, depois que eu fiz essa prova do TCDF, aí eu realmente tomei coragem para fazer a prova do TCU, que era o meu primeiro desejo lá atrás, e eu não tinha tido coragem, né? Agora você teve coragem de sonhar.
Exatamente. Como eu digo, virou aquela chavinha aqui e eu falei, olha, agora eu acho que eu sou capaz de fazer isso daqui e eu vou arriscar, sabe? Porque enquanto eu não achava que era capaz, eu sempre deixava de lado. Ah, eu vou fazer isso daqui porque eu acho que é mais tranquilo, não tem tanta contabilidade, por exemplo, que eu nunca vi e tal. Mas eu resolvi arriscar. Não, vamos fazer isso daqui, se der, deu, se não der, não deu, mas eu vou fazer o máximo possível para que dê certo. Pelo menos, se não der certo lá na frente, eu sei que eu fiz o máximo que eu pude para ter a aprovação. Eu comecei a estudar mais ou menos em março de 2021, logo depois da prova do TCDF, um mês mais ou menos depois, e a prova do TCU foi em março de 2023, então foi mais ou menos um ano de estudo para o TCU. Só que assim, foi um estudo um pouco diferente até antes do edital, até o pré-edital, porque eu estava me baseando no edital de 2015, né? 2015, o TCU veio com uma prova pela banca CESP, certo e errado, teve contabilidade geral, não teve análise de dados, era análise de informações, se não me engano, totalmente diferente do que veio agora. E quando saiu o edital, muita gente ficou assim, apreensiva, porque foi uma mudança drástica, sabe? A CESP sempre foi ali a queridinha do TCU para fazer prova. A IFGV entrou assim, com múltipla escolha, com aquele português tenebroso, né? E eu nunca tinha tido contato com a FGV antes, era sempre FCC ou uma outra ali CESP, né? E só que ali eu enxerguei uma oportunidade de fazer diferente e me destacar daquelas pessoas que já estavam estudando muito tempo e talvez não se adaptassem com essas mudanças que tiveram. Porque eu sei que, para mim, era muito complicado a análise de dados, era muito complicado uma estatística pesada que veio, apesar de eu ser formada em matemática, é diferente, né, o que é cobrado em estatística pesado, assim. Então, eu fiquei, de certa forma, feliz porque não veio contabilidade geral, porque eu preferia a pública, sabe? A geral eu achava um pouquinho mais chata de fazer, de decorar todas aquelas coisinhas que tem, de entender todas aquelas... Meu Deus do céu, é muita coisa. Então, de certa forma, foi bom para mim essa mudança, né? E aí eu adaptei meus estudos, eu fiz assim, o máximo que eu pude. Eu já estava trabalhando na Justiça Federal nessa época, mas eu estava fazendo teletrabalho, devido à pandemia, eu estava fazendo teletrabalho. Mas o meu estudo sempre foi pela manhã, então eu acordava ali por volta de 4h30, para eu poder estudar bem cedinho. Eu, claro, dormia um pouco mais cedo na noite anterior, né? E aí eu estudava mais ou menos umas 4h30 até mais ou menos meio-dia. Isso devia dar umas 7 horas líquidas, 6 e pouca. E aí depois eu ia, almoçava e tal, descansava um pouquinho, e aí depois eu estudava mais um pouquinho, e ia sendo todos os dias, né? Assim, a motivação que eu tinha para acordar tão cedo para estudar todos os dias, é tipo assim, nossa, naquele dia lá, quando eu vi quando eu saí da prova do TCDF, eu vi que eu era capaz. Então eu não vou perder a oportunidade, porque eu não sei quando é que essa oportunidade vai vir de novo, sabe? Assim como eu tenho chance, todas as outras pessoas também têm, né? Então vamos tentar correr atrás daquilo ali para conseguir a aprovação. Então, assim, em Curitiba, né? Eu morava em Curitiba, então, assim, inverno, eu acordava às 4 horas da manhã, eu estava fazendo -1, Nossa, sabe? Então, eu tenho umas fotos... Estudar no frio, assim, eu acho que vale em dobro, sabe? Tudo que você estudar tem que valer o dobro, assim, só de você ter levantado da cama no frio, porque, nossa senhora. Não, e eu pegava os cobertores, assim, meu marido tem tipo um cobertor daqueles que... eu não vou lembrar o nome agora, mas é o cobertor que você usa quando você vai acampar, né? Aí eu ia, me vestia toda, assim, fechava, colocava aqui em cima e ficava lá estudando, assim. Às vezes com Saco de aquecedorzinho, assim, dormir, no pé. não? Isso, saco de dormir. Ai, meu Deus. Sei, um que aguenta, assim, o frio que for, ele segura. Não sei. Gente, que Mas incrível. aí eu ia, me colocava toda assim e tal, aí os meus cachorrinhos acordavam junto, né? Aí um deles chama Scooby, né? A Scooby fica aí, vai dormir, vai, que a mamãe tá estudando aqui para te dar uma Você ração pode melhor. dormir. Oh, meu Deus. E aí, quando chegou a prova, como é que foi? Assim, você estava muito nervosa? Você estava tranquila? Você estava meio a meio? Não, então, a prova do TCU, a prova do TCU, vou até explicar antes, né? Teve a objetiva, que foi em março, e aí 2 meses e pouquinho, 2 meses, uma semana depois, foi a cursiva, foram separadas. Então, quando eu cheguei na prova objetiva, eu tenho
uma vantagem, porque eu fico assim, eu sou um pouco ansiosa, mas eu não fico nervosa no dia da prova. Não tenho aquele suadouro todo e tal, assim, eu tenho uma ansiedade normal, que eu acho que é até bom para você se precaver de, sei lá, pegadinhas da banca, de coisa, né, para você não esquecer um documento em casa, mas eu não fico nervosa no dia da prova. Então, quando eu cheguei no dia da prova, eu estava tranquila. Entrei lá com uma antecedência considerável, né, para não chegar toda estabanada e tal. Mas, e aí, quando eu fui começar a fazer aquela prova, eu já vi que tinha um bando de gente fazendo prova junto, tinha gente velha, gente mais jovem, gente da minha idade, mulher, homem, um bando de gente, assim, eu, caramba, né? Todo mundo em busca do mesmo cargo, né? E eram só 20 vagas no edital que estavam previstas. Aí eu, bom, enfim, vou fazer o meu melhor aqui, porque o que tiver que ser, será. E aí eu fui começando a fazer a prova. Geralmente eu faço a prova na ordem numérica dela, porque se eu vou fazer em uma ordem pré-estabelecida, diferente daquela, eu acho que eu me perco um pouco na contagem de quantas eu já fiz, sabe? De que andamento que eu estou na prova. Então eu prefiro fazer na ordem. E como assim, eu tenho uma certa facilidade em fazer provas, em fazer questões de português, e português sempre é a primeira prova, então para mim tudo bem. Né? Mas eu já sabia que quando eu chegasse, por exemplo, na prova de estatística e na prova de análise de dados, eu poderia ter que dar uma travada, assim, né? Talvez eu não ia conseguir avançar tanto. Então eu tive que ter o desprendimento de quando eu cheguei naquelas questões, assim, impossíveis de serem feitas, porque a FGV sabe que aquelas questões ali, tinham questões ali que não tinham como ser feitas naquele tempo de prova, sabe? Eram 100 questões, não tinha como fazer. Uhum. Você tinha que ter o desprendimento de chegar e falar assim, olha, FGV, essa aqui você venceu, tá? Eu vou fazer depois, eu vou chutar, vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer as outras. Essa daqui eu vou deixar para trás. Então, assim, eu fiz a prova toda, entre aspas, porque várias, ali, principalmente a análise de dados, eu tive que chutar. Mas no final da prova foi engraçado, porque eu não saí nem triste, assim, eu tinha estudado muito, mas eu não saí triste, eu saí, assim, rindo, porque, assim, meu Deus, que prova foi essa? Assim, tava dificílima, né? Dificílima. E eu cheguei pro meu marido e falei assim, olha, não passei. Eu não sei que concurso próximo que eu vou fazer aí, mas essa não passei. Vou me desligar de TCU, vou me desligar do tema TCU e tudo bem, fiz o que pude, deixa para lá. Então, e aí quando eu fui corrigir, 2 dias depois eu fui corrigir o gabarito, para minha infelicidade, estava faltando uma questão em conhecimentos específicos para eu poder ir para a fase discursiva. Né, eu dependia que a banca mudasse, ou me desse, anulasse, né, uma questão. Então, naquele primeiro mês ali, antes do resultado da objetiva sair, eu fiquei meio desanimada, assim, para estudar para discursiva, sabe? Eu não conseguia estudar com aquele afinco todo, porque poderia chegar lá na lista e não tá meu nome, sabe? Mas estudei do jeito que deu. E aí a banca foi, depois de um mês saiu o resultado, ela anulou uma questão, que na verdade nem foi uma questão que eu fiz recurso, foi uma outra questão, nada a ver, assim, que eu nem fiz recurso dela, e foi dado um ponto para todo mundo que tinha errado aquela questão, né? E aí eu consegui um mínimo de pontuação no conhecimento específico. E aí depois disso foi direto fazendo questão discursiva, né? Porque no TCU eram 5 questões, na verdade eram 4 questões discursivas e uma peça técnica, que é um relatório, né? Então, foi todos os dias fazia cursinho também, eu fiz 2 cursos discursivos para discursivo do TCU, e vendo temas, e pegando livros, sabe? Porque, às vezes, o PDF, ele não é tão profundo quanto, às vezes, a banca quer que se cobre. Então, assim, eu comprei livros... Né? Numa prova discursiva, tem vezes que você tem que dar uma mergulhada, né? Exatamente. E eu via jurisprudência, eu lembro que a prova da CGU, que teve prova objetiva e discursiva aplicadas no mesmo dia, e foi logo depois do TCU, né, da objetiva do TCU, teve questões discursivas que cobraram jurisprudência de direito administrativo, assim, que eu não tinha revisado antes. Então, eu fui caçando naqueles sites lá, tipo Dizer o Direito, todas as jurisprudências mais recentes, assim, né, para que, pelo menos, se eles tocassem naquele assunto na hora da prova, eu poder lembrar de alguma coisa e não fugir do assunto, né. Então, chegou a prova discursiva, eu cheguei, assim, bem tranquila também, porque a quantidade de pessoas aprovadas para a prova discursiva no TCU estava menor do que a quantidade de vagas, né, entre aspas, né, no cadastro reserva. Então, assim, era praticamente você contra a banca, sabe?
não tinha muita... Claro que todo mundo queria ficar ali entre os primeiros 20, né? Mas não tinha muito essa disputa, assim, para ficar no cadastro de reserva, porque todo mundo que ia fazer o discursivo já estava. Então, assim, a minha prova foi uma prova que eu fiz, tentei aplicar o máximo o que eu sabia. Às vezes teve questão lá que eu não sabia muito bem qual era a resposta, mas eu ia colocando tudo que eu lembrava, porque de repente a banca vai que considera, né? Não, ela falou isso aqui, então vamos dar um pontinho aqui para, né? Pelo menos ela considerou alguma coisa. Eu lembro que teve uma questão de contabilidade pública que eles foram totalmente, assim, abstratos. Eu não sabia exatamente o que eles queriam. Quais são as qualidades da mensuração... Não, como é que é? Quais são as diferenças da mensuração de ativos e passivos? Mas espera aí, o que eles estão querendo dizer? O que eles realmente estão querendo saber sobre isso? Eu fui colocando tudo lá, o que deu. E aí, graças a Deus, deu certo. Também, nessa prova discursiva do TCU, eu fiquei com 67,50 de 100, né? Foi quase 70 pontos. Foi uma prova assim, óbvio, não se compara com as notas de redação, né? Mas para uma prova discursiva de controle, eu achei que foi uma pontuação bem legal. Eu consegui subir umas 100 posições, se eu não me engano, eu estava em 230 e pouco, e aí eu consegui subir para 138 da ampla concorrência. E, graças a Deus, consta ali na lista de aprovados no cadastro de reserva, né? Inicialmente, eles iam convocar só 20 das vagas, né? De primeiro, eles já chamaram 40, o pessoal vai tomar posse daqui a alguns dias, mais 80 agora, ou seja, até mês passado já foram 120 convocados, e se Deus quiser, aí no próximo semestre, eles vão convocar mais 80, que aí eu devo entrar nessa leva. Ai, meu Deus! Ai, que linda! Eu quero ver foto depois, foto com a sua posse, assim, assinando, enfim. Ai, que legal. E eu acho legal, porque eu costumo ter mais aprovados na área de controle e área fiscal, né? Porque os mapas da Alu eu tenho muito dessas disciplinas, que eu vim principalmente da área fiscal, né, na minha preparação. Então, deu para usar bastante também, né, para o TCU, os mapas da Alu. Com certeza, eu até vou dizer que, assim, quando estava estudando TCU, eu tive que fazer uma preparação um pouco diferente das demais que eu fiz, porque eu já estava uns 3, 4 anos estudando para concursos, então você começa a cansar, né? Você está vendo sempre a mesma coisa. Por exemplo, o direito constitucional eu já tinha estudado várias vezes, administrativo várias vezes, então você está sempre revisando. Isso foi muito importante, os mapas foram muito importantes para mim, principalmente para mim nessas matérias que eu já tinha visto antes, muitas vezes, sabe? Porque aí eu tive tempo para... Na verdade, eu economizei tempo, que eu estaria vendo PDF, né, esse tipo de coisa, e aí eu usava os mapas, sabe? Os seus mapas ali para poder revisar, principalmente, e anotar, e marcar pontos que eram mais importantes que eu via da área de controle, da FGV, que eu estava vendo nos mapas que estavam sendo apontados, eu apontava ali, por exemplo, a TCU 2015, aí eu colocava ali do lado, onde você tinha escrito uma determinada lista ali, aí eu colocava do lado para sempre que eu fosse revisar, eu tenho uma noção de quando que tinha caído, né? Então, os mapas foram muito importantes para agilizar a minha preparação em certas matérias, e naquelas matérias que eram mais, assim, novas para mim, eu poder me dedicar mais a elas. E aí, conforme eu ia terminando essas outras mais novas, eu usava os mapas também para ir revisando aquilo que eu já tinha visto. Né? Então, foi principalmente para isso. Ai, muito feliz. Que legal, caramba. Parabéns, estou torcendo pela sua nomeação vir rápido, né? E logo você vai ser toda chique, auditora lá também. Que legal. Monique, onde que os concurseiros podem te encontrar hoje para pegar dicas com você, conversar um pouquinho? Deixa o contato aqui. Tá. Eu tenho o Instagram, né, que eu mostro um pouquinho, assim, da minha rotina, eu dou algumas dicas, né, de concursos públicos. Vocês podem entrar em contato comigo, é o @Monique Concursos, Monique com QE, né. Tenho também um canal no YouTube, que eu estou começando agora, que também é Monique Concursos. Tirando um pouquinho, né, a timidez, mas que conforme a gente vai fazer, a gente vai... Então, eu vou colocar tudo aqui embaixo para vocês conseguirem encontrá-la direitinho. Ai, que legal, depois lá. E aí podem entrar em contato comigo, porque assim, eu sou super... Se a pessoa me pergunta uma coisinha, eu vou dando logo um relato inteiro. Sou super assim, sabe? Mas podem entrar em contato comigo, que eu sou super de boa, e sempre de vez em quando eu tô de olho lá no Insta, no YouTube também. Ai, bom demais. E, Monique, então antes da gente terminar, deixe uma mensagem para os concurseiros que estão ainda trilhando essa jornada. Algo que às vezes você queria ter ouvido quando você estava estudando também. O que eu digo assim, você tem que
entender que você é capaz, sabe? Não é porque você veio de escola pública, eu estudei boa parte da minha vida em escola pública, a parte que eu estudei em escola privada foi por bolsa, então, assim, meu ensino médio todo, que é uma fase bem importante, foi em escola pública. Então, não é porque você estuda em escola pública que você não vai conseguir ter a aprovação. A aprovação, ela depende muito da sua dedicação, da sua motivação, do seu foco, da sua determinação e de você entender que o estudo para concursos não é como se fosse um hobby, que você está, eu vou acordar tal horas ali para estudar para concurso, mas no outro dia ali eu acho que eu não vou levantar cedo não, porque eu não estou cansada e tal. Você tem que entender aquilo como um trabalho. Você não tem que estar lá no seu trabalho todos os dias, tal hora, porque senão você pode ser demitido ou levar alguma advertência, que seja. Então, entenda que se você estiver estudando para concursos públicos como um trabalho, caso você não cumpra aquilo que você se determinou a fazer naquele horário certinho lá planejado, a sua punição, entre aspas, vai ser que vai demorar mais tempo para você passar no concurso público e mudar a sua realidade. Entendeu? Então, além de você entender que você é capaz, você tem que adotar essa rotina, fazer esse compromisso consigo mesmo, né? Porque a pessoa que vai ser maior beneficiada disso tudo vai ser você, vai ser a sua família, né? Nem sempre se vive de motivação, porque às vezes a gente acorda assim meio jururu, né? Meio chateado, mas o hábito ele ajuda muito a você manter essa sua rotina. E assim, como eu disse, o concurso público ele muda muito a vida das pessoas, né? Ele torna tudo assim um pouco mais fácil. Vai ser 100% perfeito? Você vai ter sempre um chefe muito legal, sempre pessoas muito legais na sua equipe? Não, vai ter lugares que vai ser meio chato, mas com certeza isso você pode superar e assim, só pelo reconhecimento de você ter conseguido a sua aprovação através do seu esforço, isso vai te mostrar assim isso vai te mostrar que você é capaz de fazer muitas coisas na sua vida, sabe? O concurso público te abre portas, não só para um cargo público, mas para várias outras instâncias da sua vida. Ai, que linda! Adorei, perfeito. Monique, muito obrigada, tá, por ter participado aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo amou saber um pouco sobre essa trajetória, conseguiu pegar várias dicas, vários traços de personalidade, de atitudes que com certeza vão ajudá-lo também nessa jornada. Então, muito obrigada, pessoal, por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um like também, inscreva-se no canal para assistir as próximas entrevistas e também aos próximos vídeos aqui. E eu vejo vocês nos próximos. Tchau, tchau!